Ela tinha tudo: luxo, poder e um amor que parecia verdadeiro, até descobrir uma traição brutal. Do dia para a noite ela perde tudo e precisa recomeçar do zero. Mas o destino tem seus próprios planos, e sua volta por cima vai abalar quem tentou destruí-la. Em um jogo de mentiras e reviravoltas, quem sairá vencedor? Helena Albuquerque era o retrato da mulher bem-sucedida, herdeira de uma rede de docerias de prestígio, conhecida por sua elegância e determinação. Casada há 6 anos com Gustavo, acreditava que tinha ao seu lado o amor de sua vida. Ele era encantador, misterioso e parecia apreciar tudo nela. Era por ele que se dedicava incansavelmente aos negócios da família, enfrentando a pressão de manter a empresa próspera e levando adiante o nome dos pais. Mas Gustavo nunca demonstrava interesse em ajudar. Preferia os prazeres e o conforto que a vida de Helena oferecia, enquanto repetia que ela era a alma do negócio. Helena nunca reclamou. Amava-o profundamente e sentia-se realizada em proporcionar a ele aquele mundo de conforto e luxo. Os momentos de carinho de Gustavo preenchiam o coração dela, e ela perdoava suas ausências e irritações com uma devoção cega. Em suas melhores fases, ele era doce, apaixonado e atento, e era nesses momentos que Helena se sentia completa. Mas nas fases ruins, Gustavo era frio, distante e até cruel. Ele sabia exatamente como feri-la com palavras e a deixava muitas vezes questionando seu próprio valor. Certa noite, Gustavo chegou mais tarde que o habitual e subiu para o quarto, sem trocar uma palavra com Helena. Ela sentiu o clima tenso, mas decidiu não dizer nada, temendo outra discussão. Nos dias seguintes ele ficou cada vez mais ausente e evasivo, sempre com uma desculpa para evitar estar em casa. Helena tentava se convencer de que ele apenas passava por uma fase difícil, mas a intuição a atormentava com dúvidas. E então, uma noite, ela viu o que nunca esperava. Gustavo deixara o celular sobre a mesa do escritório, desbloqueado, e Helena viu ali mensagens trocadas com Jéssica, a empregada. As palavras eram íntimas, reveladoras demais para serem apenas profissionais. Helena congelou. O choque fez com que relesse as mensagens, esperando que fosse algum mal-entendido, mas não havia dúvidas. Gustavo e Jéssica tinham um caso. Ela passou minutos intermináveis encarando o celular, sentindo o peso da traição afundá-la. Naquela noite, quando Gustavo chegou, Helena o confrontou, tentando controlar a voz e os sentimentos. Gustavo, ela começou, tentando não chorar, eu vi as mensagens entre você e a Jéssica. Ele olhou para ela com uma expressão de surpresa misturada com frieza. Mensagens? O que você está insinuando, Helena? Ela sentiu um arrepio ao ver a expressão dele mudar, mas prosseguiu. Eu vi o suficiente para saber que existe algo entre vocês. Gustavo, porque eu te dei tudo. Ele suspirou com impaciência, desviando o olhar. Você não viu nada, Helena. Está imaginando coisas. É típico de você transformar tudo em drama. Ele deu de ombros, pegando o celular da mão dela com um toque frio e repetiu, como se falasse com uma criança. Não há nada acontecendo. Jéssica é apenas uma funcionária que cuida da casa. Nada mais. Helena engoliu a seco. Queria acreditar nele. Queria que tudo aquilo fosse apenas um mal-entendido. Mas Gustavo parecia tão distante, tão frio, que as palavras dele não pareciam verdadeiras. Você sabe o quanto eu te amo, Gustavo. Me dói só pensar que possa haver outra pessoa. Eu faria qualquer coisa para que nosso casamento desse certo. Gustavo suspirou novamente, mas dessa vez com um ar de satisfação. Ele se aproximou e segurou o rosto de Helena com as 2 mãos, um gesto que antes sempre a deixava segura. Helena, ele disse com um tom quase doce, você realmente está imaginando coisas. Acha que eu estragaria o que temos por alguém como a Jéssica? Helena assentiu, tentando acalmar o coração que ainda batia descompassado. Ele a abraçou com um sorriso enigmático, e naquela noite foi mais carinhoso do que nunca. Mas ao mesmo tempo ela sentiu algo estranho, como se ele tentasse desviar sua atenção, controlá-la de maneira sutil. Tentou afastar essas ideias, mas as sementes da desconfiança haviam sido plantadas. Nos dias que se seguiram, Gustavo retomou o comportamento frio, alternando entre silêncios desconfortáveis e atitudes misteriosas. A intuição de Helena começou a se intensificar e ela passou a observar pequenos detalhes. Jéssica, por sua vez, evitava cruzar o olhar com Helena, o que apenas reforçava as suspeitas. Helena não queria admitir, mas sentia-se presa em uma rede de mentiras, como se fosse uma estranha em sua própria casa. Com o tempo, descobriu outra verdade assustadora.
Ao revisar documentos e extratos financeiros, percebeu que Gustavo havia feito movimentações bancárias em seu nome. Nada muito significativo a princípio, mas o suficiente para despertar novas dúvidas. A soma das pequenas transações acumuladas representava um montante considerável. Ela, que confiava cegamente nele, nunca questionara qualquer movimentação antes. Agora, se via cercada por uma sombra de suspeita, sem saber como reagir. Sem confrontá-lo diretamente sobre essas descobertas, Helena se dedicou a vasculhar com mais atenção, buscando entender o que estava acontecendo. Ela estava perdida, com medo do que poderia descobrir, mas determinada a proteger o que havia construído. Apesar de toda a dor, Helena ainda se mantinha fiel à esperança de que Gustavo fosse capaz de mudar. Ela ainda o amava, e aquela era uma batalha entre o coração e a razão. A cada dia sentia-se mais frágil, perdida e aprisionada em uma relação que a enfraquecia cada vez mais. Mesmo assim, a lembrança dos bons momentos com Gustavo a impedia de romper. Durante semanas, Helena viveu nesse limbo, sofrendo com a incerteza e o desgaste emocional. Em silêncio, tentava convencer-se de que o casamento ainda poderia ser salvo, mas sabia que a verdade era outra. A mulher forte que outrora fora parecia agora uma sombra, moldada pelas mãos frias de um homem que pouco se importava com seu amor. Ao cair da noite, sozinha em sua mansão, Helena se via em pedaços, ainda agarrada ao que restava do seu sonho de felicidade. Mas o pior estava apenas começando. O silêncio de Gustavo pesava cada vez mais sobre Helena, que apesar de todos os esforços, não conseguia afastar as dúvidas que cresciam dentro dela. Era um ciclo torturante. Sempre que Gustavo mostrava algum sinal de carinho ou afeto, seu coração se acalmava e ela acreditava que o casamento deles poderia ser salvo. Mas na maioria dos dias ele permanecia frio, ausente, quase indiferente. E cada dia se tornava mais evidente que algo havia mudado para sempre entre eles. Helena, porém, não desistia. Estava determinada a manter o que tinham e se esforçava ao máximo para ignorar os olhares evitados de Jéssica, as saídas repentinas de Gustavo e o comportamento cada vez mais distante dele. Uma noite, enquanto ele estava fora, Helena lembrou-se das pequenas transações financeiras suspeitas que havia encontrado nos extratos bancários e decidiu investigar mais a fundo. Sentada em seu escritório, cercada por uma pilha de documentos, ela analisava cada registro em busca de respostas. As transferências eram pequenas, mas o padrão não deixava dúvidas. Gustavo estava transferindo dinheiro para uma conta que ela desconhecia. Os valores eram retirados de forma tão sutil que, em outra época, ela talvez jamais tivesse notado. Mas agora, ciente das traições e do comportamento evasivo dele, aquelas movimentações ganhavam outro significado. Será que ele está planejando algo maior? Helena se perguntava, tentando convencer-se de que tudo aquilo era apenas mais uma paranoia alimentada pelo desgaste do relacionamento. Ela queria confrontá-lo, mas temia o que ele poderia fazer ou dizer. Gustavo sempre fora mestre em distorcer os fatos e fazê-la sentir-se culpada, uma habilidade que ele utilizava com precisão cirúrgica. Naquela noite, enquanto ela ponderava sobre o que fazer, ouviu o barulho da porta da frente se abrindo. Gustavo entrava silenciosamente, e Helena tentou reunir coragem para confrontá-lo. Respirou fundo e desceu as escadas, encontrando-o no hall. Ele estava removendo o casaco, o rosto sem expressão, mas ao perceber a presença dela, ergueu os olhos e esboçou um sorriso que para Helena parecia cada vez mais artificial. "Está tarde", ela comentou, tentando manter a voz firme. Ele suspirou, como se carregasse um peso imenso, e se dirigiu ao bar para servir-se de um copo de uísque. "Tive um dia complicado", respondeu sem entrar em detalhes. Helena seguiu, determinada a não deixar a conversa morrer ali. "Gustavo, eu realmente preciso entender o que está acontecendo", disse, tentando não demonstrar a angústia que a consumia. Ele virou-se para ela, os olhos fixos e frios, como se aquilo fosse uma provocação. "O que você quer entender, Helena? Quer que eu relate meu dia em detalhes? Você precisa mesmo saber de tudo? Precisa ter o controle de tudo?" As perguntas vieram com um tom de sarcasmo e Helena sentiu um aperto no peito, tentando conter as lágrimas. "Não se trata disso. É que você tem estado tão distante", respondeu ela num fio de voz. Gustavo riu, e aquela risada que antes era motivo de alegria, agora deixava desconcertada. "Helena, você está sendo dramática como sempre. Se você se ocupasse menos em desconfiar de tudo e mais em manter essa casa, talvez as coisas estivessem melhores." Ele deu um gole em seu uísque,
e desviou o olhar. As palavras dele ecoaram dolorosamente dentro dela. Gustavo sempre soubera como virar a situação contra ela, fazendo-a sentir-se inadequada, como se fosse ela a culpada pelo fracasso do relacionamento. E naquele momento, mais uma vez, ela permitiu-se acreditar que talvez realmente estivesse exagerando. Talvez Gustavo estivesse apenas passando por uma fase difícil e ela não estava sendo compreensiva o suficiente. Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou ainda mais no trabalho, tentando afastar as dúvidas e manter a mente ocupada. Chegava cedo nas docerias, acompanhava os fornecedores, conferia os produtos e voltava exausta para casa. Mas mesmo na correria, não conseguia afastar as memórias de Gustavo rindo, das acusações sutis que ele lançava, da forma como ele a afastava com uma frieza crescente. Então, em uma tarde, enquanto organizava papéis antigos, encontrou uma pasta com uma série de documentos que nunca havia visto antes. Eram papéis de autorização financeira, contratos e procurações, todos assinados por ela, mas com uma assinatura que ela não se lembrava de ter feito. Havia também uma série de investimentos em nome de Gustavo, transferências substanciais que ela jamais autorizaria conscientemente. Seu coração bateu descompassado e ela sentiu um frio percorrer a espinha. Aquela descoberta foi como um choque de realidade. Gustavo, o homem que ela amava e em quem confiava cegamente, estava não apenas minando o relacionamento, mas também preparando-se para tomar o controle financeiro dela. Ele não apenas atraía emocionalmente, mas havia planejado de maneira calculada garantir-se financeiramente em caso de separação. A dor e a revolta misturavam-se a uma sensação de impotência. Ela não sabia como confrontá-lo sem correr o risco de perder tudo. Passou a noite em claro pensando em uma forma de reverter aquela situação, mas acima de tudo, lutava para aceitar que Gustavo era capaz de algo tão perverso. No entanto, como sempre, ele retornou no dia seguinte com um sorriso encantador e um buquê de flores. "Trouxe isso para você", disse, como se nada estivesse acontecendo. Helena, tentando esconder o tumulto interno, agradeceu e aceitou as flores, sentindo-se cada vez mais encurralada. "Você anda trabalhando muito", ele comentou, lançando-lhe um olhar carinhoso. "Não quero que se desgaste." A voz era suave, e por um instante, Helena quase acreditou que ele estava sendo sincero. Mas agora ela sabia melhor. Aqueles gestos de carinho eram calculados, quase como uma forma de mantê-la sob controle. Durante o jantar, Gustavo se mostrou mais afetuoso do que nunca. Conversou sobre viagens que poderiam fazer, restaurantes que queria levá-la e a encheu de elogios. Helena respondeu, mas por dentro, cada sorriso parecia um esforço doloroso, pois agora compreendia a verdadeira face daquele homem. Gustavo era um manipulador, e ela estava presa em um casamento que se revelava uma armadilha. Ao término da refeição, enquanto ele ainda falava sobre planos para o futuro, Helena o interrompeu com uma pergunta direta. "Gustavo, por que estamos juntos?" Ele a olhou surpreso, mas apenas por um instante. Logo recuperou a compostura e disse, com um sorriso cínico: "Ora, Helena, estamos juntos porque somos perfeitos um para o outro." Ela forçou um sorriso em resposta, mas por dentro já sabia que não havia mais verdade naquele relacionamento. Ainda assim, Helena não estava pronta para desistir. Enquanto subia as escadas para o quarto, prometeu a si mesma que encontraria uma saída, mas desta vez ela seria cuidadosa. Se Gustavo achava que a tinha sob controle, ainda não conhecia a força que Helena começava a redescobrir dentro de si mesma. Nos dias que se seguiram, Helena foi tomada por uma mistura de desespero e determinação. A descoberta dos documentos falsificados e das transferências bancárias secretas a deixaram em choque. Gustavo, o homem que ela tanto amava e que, apesar de todas as friezas, ainda esperava redescobrir, estava se preparando para deixá-la sem nada. Ele não apenas atraía emocionalmente, mas havia planejado se assegurar financeiramente às suas custas. Em silêncio, Helena elaborou um plano. Primeiro, precisaria verificar exatamente quanto ainda restava sob seu controle. Começou revisando contas bancárias e contratos que até então nunca teve motivo para monitorar com cuidado. No passado, sempre acreditou que seu amor e confiança por Gustavo eram suficientes. Agora, a realidade se impunha com brutalidade. Para não despertar suspeitas, Helena manteve uma rotina aparentemente inalterada. Continuava administrando as docerias e acompanhando a movimentação dos funcionários, mas a cada intervalo,
Dedicava-se a revisar documentos e traçar estratégias para garantir que Gustavo não tomasse tudo o que ela havia conquistado. Sentia-se presa e desesperada, mas ao mesmo tempo uma nova força surgia dentro dela, como se, ao enfrentar aquela verdade, estivesse redescobrindo a própria coragem. Certa manhã, enquanto fazia anotações discretamente no escritório da doceria, uma de suas funcionárias, Marta, uma senhora de aparência bondosa e experiente, bateu na porta e entrou. Desculpe interromper, Dona Helena, mas percebi que a senhora anda um pouco diferente ultimamente. Está tudo bem? Helena esboçou um sorriso, surpresa pela preocupação de Marta, mas ao mesmo tempo lutando para conter as lágrimas que subitamente ameaçaram transbordar. Marta era uma funcionária fiel, uma das poucas que acompanhara a empresa desde a época de seu pai. Havia algo de reconfortante na presença dela, como um vínculo com o passado de onde Helena tirava suas forças. Obrigada, Marta. São apenas preocupações de trabalho, sabe como é? Marta sentiu, mas seu olhar permaneceu atento e compassivo. Sabe, eu sempre admirei sua força e dedicação, Dona Helena. É inspirador ver como a senhora conduz esse negócio com tanto empenho, mas lembre-se de que ninguém precisa carregar tudo sozinha. Helena sorriu agradecida. Aquelas palavras eram um pequeno alívio em meio ao turbilhão que vivia. Despediu-se de Marta e voltou ao trabalho, mas a solidão e a pressão que a consumiam continuavam a crescer. Era verdade, ela estava carregando tudo sozinha. Mas para Helena, admitir qualquer coisa àquela altura parecia uma derrota. Afinal, Gustavo sabia como ninguém fazer com que se sentisse envergonhada ao mostrar fraqueza. Naquela noite, ao chegar em casa, Gustavo estava sentado na sala, lendo um livro. O ambiente estava silencioso demais, e Helena sentiu um nervosismo crescente ao cruzar o cômodo, tentando esconder o mal-estar. Boa noite, disse, forçando um tom casual. Ele levantou o olhar e deu um sorriso que beirava o sarcasmo. Boa noite. Trabalhando até tarde, Helena. Deve ser exaustivo manter todo esse império funcionando. Havia algo na forma como ele disse aquilo que a fez hesitar. Helena sabia que Gustavo a observava com atenção, notando qualquer mudança, mas manteve-se firme, sem dar sinais de que suspeitava dele. Sim, foi um dia longo, respondeu ela, tentando soar natural. Mas Gustavo continuava com um olhar fixo nela, como se quisesse testar suas reações. Parece cansada. Deveria cuidar mais de si mesma, não acha? Ou será que precisa mesmo carregar o peso de tudo? Ele riu baixinho, e Helena sentiu um arrepio. As palavras dele ecoavam o mesmo conselho que ouvira de Marta mais cedo, mas com um tom completamente diferente, como se ele soubesse o impacto que isso teria sobre ela. Obrigada pela preocupação, Gustavo. Eu me viro bem, respondeu, tentando se manter fria e controlada. Depois, subiu para o quarto, sentindo o peso do olhar dele nas suas costas. Cada vez mais, Gustavo parecia perceber que algo havia mudado nela. Helena começava a se sentir observada, como se ele estivesse esperando o momento certo para agir. Naquela noite, enquanto tentava organizar os pensamentos, Helena sentiu-se mais encurralada do que nunca. Gustavo conhecia cada fraqueza sua, sabia dos medos e inseguranças que a consumiam e não hesitaria em usar isso contra ela. Pela primeira vez, ela considerou buscar ajuda externa. Mas quem poderia entender o que estava vivendo sem julgar ou condená-la? A sociedade ao seu redor não fazia ideia do tormento diário que enfrentava. E mesmo que quisesse procurar uma ajuda formal, a vergonha a impedia. Passaram-se alguns dias em que Helena se manteve em silêncio vigilante, até que um incidente a fez compreender que precisava agir antes que fosse tarde demais. Durante um almoço de negócios com um dos antigos parceiros da doceria, o Sr. Roberto Lacerda, um homem cordial e amigo da família, o assunto financeiro surgiu de forma inesperada. Helena, fiquei surpreso com as mudanças na sua linha de crédito. Soube que alguns ativos foram transferidos recentemente. Achei que isso era algo que seu pai deixara fixo para a expansão da empresa, comentou ele com um tom de preocupação genuína. Helena congelou. Transferidos? Ela tentava manter o tom casual, mas sentia o estômago revirar. Sim, um pouco incomum, mas claro, confio em seu julgamento, disse Sr. Roberto, sorrindo para aliviar a tensão. Helena agradeceu e disfarçou, mudando de assunto o mais rápido possível, mas a revelação a deixou profundamente abalada. Gustavo havia ido além. Transferir ativos financeiros essenciais sem seu consentimento, o que poderia comprometer o futuro da empresa. Aquela foi a gota d'água.
De volta ao escritório, Helena sentou-se diante de uma pilha de documentos e tomou uma decisão. Não poderia mais protelar, nem esperar que Gustavo mudasse. Ele estava sugando tudo o que ela tinha e preparando-se para deixá-la sem chão. Precisava agir rápido. Naquela noite, decidiu que tentaria buscar o apoio de um advogado. Sabia que não seria fácil, mas precisava encontrar uma forma de interromper as ações de Gustavo sem que ele percebesse, de preferência revertendo as movimentações. Estava decidida a retomar o controle de sua vida e proteger o que ainda restava dela mesma. Helena Albuquerque começava a vislumbrar o caminho de volta à liberdade. Dessa vez, não seria uma mulher apaixonada e dependente. Seria uma mulher determinada a recuperar o que era dela e a dar o primeiro passo para se libertar de um amor que, na verdade, era uma prisão. Nos dias que seguiram sua decisão de buscar ajuda, Helena manteve-se vigilante e cautelosa, com receio de que Gustavo pudesse notar sua mudança de atitude. Após o incidente com o Sr. Roberto, ficou claro para ela que Gustavo estava manipulando as finanças sem seu consentimento, mas ela ainda não tinha uma visão completa do que ele havia feito. Determinada a proteger o que restava de seu patrimônio, Helena tomou coragem e marcou uma reunião com um advogado discreto e de confiança, que havia sido amigo de sua família por anos, o Dr. Álvaro Martins. Naquela tarde, sentada no pequeno e modesto escritório de Dr. Álvaro, Helena sentia-se inquieta, sem saber por onde começar. Ele a recebeu com um sorriso gentil e olhares de preocupação. Helena, sei que este não é um encontro fácil. Como posso ajudar? Ele perguntou, percebendo a tensão evidente em seu rosto. Helena hesitou por um momento, mas finalmente disse: Dr. Álvaro, eu temo que Gustavo esteja tomando medidas para me deixar sem nada. A voz saiu baixa, quase como um sussurro. Percebi movimentações financeiras, documentos assinados em meu nome, mas que não me lembro de ter autorizado. E descobri algumas transferências de ativos que eram essenciais para a doceria. Ele ouviu com atenção e ao final franziu a testa. Entendo. Precisamos agir rápido, Helena. Isso pode ser o início de um golpe mais sério. Vou precisar de acesso aos documentos para entender exatamente o que está acontecendo. Ela concordou, prometendo voltar com os documentos o mais breve possível. De volta à mansão naquela noite, Helena sentiu um desconforto ao cruzar o olhar com Gustavo, que parecia mais distante e introspectivo do que o habitual. Ela decidiu não confrontá-lo, optando por manter a fachada de normalidade enquanto reunia as provas necessárias. Contudo, mal sabia que Gustavo também estava tomando seus próprios cuidados. Alguns dias depois, Helena foi até o banco para verificar a situação de suas contas e acessos financeiros. Ao se apresentar na agência, a gerente, uma mulher educada e simpática, a reconheceu de imediato. Ah, dona Helena, claro, sempre um prazer recebê-la. A gerente fez uma pausa e seu sorriso ficou menos confiante. Posso ver que seu acesso foi modificado recentemente. O Sr. Gustavo pediu essa alteração e informou que você estava ciente. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Modificado? Como assim, modificado? Tentou manter o controle, mas a angústia a dominava. A gerente parecia desconcertada. Sim, foi solicitado que apenas o Sr. Gustavo tenha autorização total nas contas conjuntas. E sua conta individual também foi transferida para outra titularidade, sob consentimento do cônjuge. Entendo que isso pode ser confuso, mas ele apresentou documentos assinados por você. Um peso enorme caiu sobre ela. Helena compreendeu, naquele instante, que Gustavo havia oficializado o golpe. Aqueles documentos assinados que encontrara dias atrás, os quais ele a convencera a assinar em diferentes momentos, haviam sido, na verdade, seu passaporte para controlar todo o patrimônio dela. Ela deixou o banco em um estado de choque absoluto. As ruas pareciam desfocadas e a mente dela vagava em uma névoa de incredulidade. Ele a havia manipulado com tamanha frieza, tomando para si tudo que ela construíra e pelo qual lutara desde que assumiu os negócios da família. Mas, pior do que a perda material, era a dor da traição, da destruição de tudo do que acreditava ser um casamento. Ao chegar em casa, encontrou Gustavo esperando, sentado calmamente no escritório. Ao vê-la, ergueu o olhar e esboçou um sorriso frio. Ele sabia que ela havia descoberto. Então, ele começou com uma tranquilidade assustadora. Imaginava que você descobriria hoje. Helena sentiu uma onda de raiva e dor se misturarem, mas sua voz saiu baixa, quase implorante. Gustavo, por quê? Eu te dei tudo. Confiei em você.
Isso que fez, era tudo o que você queria desde o começo. Ele levantou-se, caminhando ao redor da mesa com as mãos nos bolsos. Você é inteligente, Helena, mas é ingênua. Desde o início, tudo o que eu queria era liberdade. Você me prendeu, me sufocou com essa sua dedicação, essa obsessão pelo trabalho e pela imagem. Eu só fiz o que qualquer homem faria para escapar. Isso não é uma justificativa, ela respondeu, sentindo-se traída não só pelo dinheiro, mas por tudo o que ele significara para ela. Eu te amava, Gustavo. Amei com todo o meu coração. Ele riu e a risada soou como um punhal. Amou? Acha que isso importa? No final, só me restava a opção de tomar o que é meu por direito. E agora, Helena, pode seguir sua vida sem mim. Vamos evitar que isso se torne um espetáculo, sim? Ela tentou conter as lágrimas e a indignação, mas estava ciente de que naquele momento, qualquer súplica ou tentativa de resgate seria inútil. Gustavo não a amava, talvez nunca tivesse amado. Para ele, o casamento não passava de um meio para alcançar seus próprios interesses. Nos dias seguintes, Helena foi retirada formalmente da administração das docerias. Seus acessos financeiros foram revogados, e Gustavo deixou claro que, se ela tentasse contestar o acordo, ele usaria qualquer manobra legal para garantir que ela saísse sem nada. Mesmo as propriedades que antes eram dela, haviam sido transferidas para ele. Helena se via de um momento para o outro, privada de tudo. Sua casa, seu trabalho, sua estabilidade. O golpe era mais cruel do que ela poderia imaginar. Em uma manhã cinzenta, sem forças para lutar, Helena saiu da mansão que havia sido sua casa. Com uma única mala, contendo apenas o essencial, ela deu as costas para a casa onde vivera tantos momentos, bons e ruins. Não havia mais lágrimas, apenas uma determinação silenciosa de recomeçar. A realidade era brutal. Gustavo havia tomado tudo, mas o que ele não sabia era que Helena, apesar de ferida e traída, ainda possuía algo que ele jamais poderia roubar: sua força de vontade. Sabia que teria um longo caminho pela frente, mas estava decidida a renascer. Sozinha, sim, mas desta vez com uma promessa a si mesma. Nunca mais permitiria que alguém a diminuísse, a manipulasse ou a destruísse. Helena Albuquerque daria a volta por cima. E um dia, ele perceberia que havia perdido algo muito mais valioso do que qualquer patrimônio. Na manhã em que Helena foi forçada a sair da casa, uma presença inesperada a aguardava no hall. Jéssica, a empregada que ela acolhera por anos como uma pessoa de confiança, estava ali com um sorriso leve nos lábios e uma expressão que deixava claro que estava ao lado de Gustavo. Aquilo cortou Helena como uma lâmina afiada. Durante tanto tempo, Jéssica fizera parte de seu cotidiano, participando de pequenos momentos e até mesmo recebendo favores pessoais. Era alguém que ela sempre considerou quase como uma extensão da família. Ao ver Helena empacotando suas poucas coisas, Jéssica aproximou-se e disse com uma voz quase debochada: "Precisa de ajuda com as malas, dona Helena?" As palavras, embora educadas, carregavam uma ironia ácida, um prazer velado em vê-la naquela situação. Helena sentiu o rosto ficar quente de raiva e vergonha. "Por que, Jéssica?" ela perguntou, encarando-a diretamente, tentando entender o motivo de tamanha traição. "Eu sempre te tratei bem, sempre confiei em você." Sua voz, embora firme, carregava a dor de quem se sente esfaqueada pelas costas. Jéssica deu de ombros, os olhos cintilando com um misto de indiferença e desprezo. "A senhora sempre me tratou bem, é verdade. Mas você e o seu mundo de perfeição sempre me fizeram sentir uma intrusa. Para gente como eu, a única forma de chegar a algum lugar é através de oportunidades. E Gustavo me deu uma." Helena tentou processar aquilo. "Eu te dei muito mais do que apenas uma oportunidade, Jéssica. Confiei em você, te ajudei em situações pessoais." Ela se lembrava de todos os favores que fizera a Jéssica ao longo dos anos, incluindo ajuda financeira em momentos de necessidade e apoio com a família dela. Jéssica pareceu se divertir com a indignação de Helena. "E acha que isso bastava? Você tinha o mundo a seus pés, enquanto eu nunca fui mais do que a ajudante da casa. Cansei de ficar em segundo plano, olhando você ostentar e viver nesse luxo." Havia uma inveja antiga nas palavras dela, algo que Helena jamais havia percebido. Enquanto Helena absorvia aquelas palavras, Gustavo apareceu no topo da escada, observando a cena com um sorriso frio. "Vamos, Jéssica. Deixe que ela se vire. Tenho certeza de que a Helena saberá como sair dessa sozinha", ele disse com uma voz carregada de cinismo. O desprezo de Gustavo, somado ao comportamento de Jéssica, fez com que Helena sentisse uma dor profunda, algo que misturava a humilhação,
o choque e o vazio da perda. Helena respirou fundo, segurando as lágrimas. Sabia que qualquer reação naquele momento seria vista como uma fraqueza, algo que ambos usariam contra ela. Vocês realmente se merecem, foi tudo o que disse, erguendo o queixo com dignidade. E um dia vão perceber que o que construíram em cima das minhas costas não passa de areia. Com uma última olhada na casa onde vivera tantos anos, Helena cruzou a porta e saiu, deixando para trás tudo o que conhecia. Caminhou em silêncio pelas ruas, carregando consigo a única mala que pôde levar. Sentia-se exausta e, ao mesmo tempo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. A traição de Jéssica tornava tudo ainda mais cruel. Era uma lembrança de que mesmo aqueles em quem confiava cegamente eram capazes de lhe virar as costas em busca de seus próprios interesses. Refugiou-se em uma pensão simples, onde alugou um quarto pequeno e solitário. Ao fechar a porta, desabou na cama, permitindo-se chorar como nunca antes. A imagem de Gustavo e Jéssica juntos, compartilhando olhares de cumplicidade, a atormentava. Eles não apenas haviam planejado e executado o golpe com frieza, mas fizeram questão de destruí-la emocionalmente no processo. Nos dias seguintes, Helena lutou para organizar seus pensamentos e entender o que poderia fazer dali para frente. Sabia que reconstruir sua vida exigiria mais do que coragem. Exigiria resiliência, disciplina e um desapego profundo de tudo o que fora até então. O dinheiro, o status, a imagem de esposa perfeita. Tudo agora parecia distante, quase como se pertencesse a outra pessoa. Determinada a não se deixar abater, Helena começou a explorar possibilidades para retomar seu sustento. Sem recursos financeiros e com um círculo social quase inexistente, ela entendeu que precisaria começar do zero. Ainda assim, havia algo que ela conhecia bem: doces. Os negócios da família sempre estiveram ligados à confeitaria, e Helena sabia que, se pudesse pôr as mãos na massa novamente, talvez encontrasse uma forma de reconstruir sua vida. Começou com um plano simples. Com o pouco dinheiro que restava, comprou ingredientes e utensílios básicos. Na pequena cozinha da pensão, preparou sua primeira fornada de bolos e tortas caseiras. O aroma adocicado e familiar preenchia o quarto, e Helena sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, conectada com algo genuíno. Ali, longe dos holofotes e das máscaras, estava redescobrindo a essência do que realmente a fazia feliz. Sua primeira cliente foi a própria dona da pensão, uma senhora simpática chamada Dona Rita, que ficou encantada com os doces e comentou: "Você tem um talento especial, querida. Já pensou em vender esses bolos? Aposto que faria sucesso." Helena sorriu, grata pelo incentivo, e aquela simples conversa deu-lhe uma nova perspectiva. Nos dias que se seguiram, Helena começou a vender seus doces para alguns moradores locais. Com o tempo, o boca a boca atraiu mais clientes, e ela passou a receber encomendas pequenas mais frequentes. Cada bolo e torta que vendia representava uma pequena vitória, um passo a mais rumo à independência e à superação. Agora, longe de Gustavo e Jéssica, Helena sentia que, mesmo em meio a tanta dor, havia algo novo nascendo dentro dela. Uma força tranquila e decidida, que não dependia de ninguém além de si mesma. E embora o caminho fosse longo e cheio de desafios, ela sabia que um dia poderia olhar para trás e sentir orgulho da mulher que se tornou. Desde que começou a vender seus doces para a vizinhança, Helena sentiu um sopro de esperança renascer dentro dela. Cada bolo, torta ou biscoito que preparava era um lembrete de que podia, sim, reconstruir sua vida do zero. As encomendas, que no início eram poucas, começaram a aumentar à medida que o boca a boca espalhava a qualidade de seus produtos. Helena observava as reações dos clientes, absorvendo cada elogio como combustível para continuar. A pequena pensão onde morava agora parecia mais acolhedora, especialmente pela amizade que criou com Dona Rita, a proprietária. "Você tem mãos de fada, Helena", dizia Dona Rita, cada vez que experimentava um novo doce. Helena sorria grata, mas o que realmente a deixava feliz era sentir que havia encontrado um propósito na simplicidade de cada receita. Em um dos dias de maior movimento, enquanto entregava uma fornada de bolos a um cliente, o homem se aproximou e fez um pedido especial. "Soube que a senhora faz doces para eventos menores", disse ele, um pouco tímido. "Gostaria de encomendar algumas tortas para o aniversário da minha mãe." Helena, surpresa e emocionada com o reconhecimento, aceitou a encomenda, prometendo que faria tudo com o máximo de dedicação. Aquele pedido era especial para ela. Passou a noite na pequena cozinha da pensão, preparando cada torta com esmero,
sentindo-se novamente conectada com algo genuíno. Ao terminar, olhou para as tortas e sentiu um orgulho que há tempos não experimentava. Não era o luxo ou o glamour que a preenchia, mas a certeza de que estava criando algo significativo. Enquanto Helena seguia em frente, construindo sua nova vida com passos pequenos e constantes, Gustavo começava a experimentar os efeitos de sua escolha. A relação com Jéssica, que no início lhe parecia um sopro de liberdade, começava a mostrar suas fragilidades. As dificuldades cotidianas e o peso das responsabilidades com as quais ele não contava começaram a desgastar a relação. Jéssica, que antes parecia encantada com a ideia de estar ao lado de Gustavo e ter acesso a uma vida confortável, também se sentia insatisfeita. A convivência, longe das aparências e dos interesses em comum, não era tão harmoniosa quanto ambos imaginavam. Pequenas discussões tornaram-se frequentes. Certa tarde, enquanto Gustavo trabalhava sozinho no escritório improvisado, ele recebeu uma ligação de um conhecido da alta sociedade que comentou sobre o sucesso dos doces de Helena. Você sabia que ela está com uma pequena doceria? Parece que as pessoas adoram os produtos dela, disse o homem com um tom curioso, deixando Gustavo desconcertado. Ele não conseguia entender como Helena podia seguir em frente com tão pouco, depois de tudo o que ele fizera para deixá-la sem recursos. Ao desligar o telefone, Gustavo ficou pensativo. Ele havia tomado tudo o que ela tinha, deixando em uma situação de extrema dificuldade, mas Helena parecia ter encontrado uma força que ele não previa. Um leve desconforto, quase como um arrependimento, tomou conta dele, mas ele afastou rapidamente a sensação, convencendo-se de que a escolha fora necessária. Contudo, a dúvida continuava a martelar sua mente. De volta à pensão, Helena continuava a trabalhar com afinco e sua vida tomava uma nova forma a cada conquista, por menor que fosse. Com o dinheiro das encomendas, conseguiu alugar uma pequena cozinha em um mercado comunitário, onde poderia preparar seus doces com mais estrutura e receber os clientes com maior conforto. A comunidade passou a apoiá-la cada vez mais, e alguns clientes faziam questão de contar a história dela, gerando uma admiração sincera pelo talento e a superação de Helena. Em uma manhã tranquila, enquanto organizava a pequena cozinha, Helena sentiu que, apesar de tudo, estava mais próxima da felicidade do que jamais fora. A mansão e o luxo que perdera agora pareciam memórias distantes e quase irrelevantes diante da paz que sentia. Estava cansada. Sim, mas aquele cansaço vinha de algo que ela própria construía. Cada doce que entregava era um pedaço de sua própria história de superação. Algumas semanas depois, a notícia da doceria de Helena chegou aos ouvidos de amigos antigos da alta sociedade, e um desses amigos, intrigado, decidiu fazer uma visita. Era uma antiga conhecida, Beatriz, que um dia fora uma das amigas mais próximas dela, mas que, como muitos, se afastara após o escândalo do divórcio. Helena, eu nem acreditei quando soube, disse Beatriz ao encontrá-la na cozinha modesta, sorrindo um pouco sem jeito. Você aqui, depois de tudo que aconteceu. Como você está? Helena, sem ressentimentos, apenas sorriu. Estou bem, Beatriz. A vida tem sido simples, mas muito mais genuína. Conversaram por alguns minutos, e Beatriz, impressionada com a mudança de Helena, elogiou a força dela. Ao sair, levou consigo alguns doces, e mais tarde, comentou com outras pessoas sobre como Helena estava construindo sua nova vida, o que acabou trazendo ainda mais clientes para o pequeno negócio. Aos poucos, Helena sentia que estava encontrando seu caminho. A dor da traição ainda existia, mas era agora uma ferida em cicatrização, que lhe dava força para continuar. Gustavo e Jéssica ficaram para trás, parte de uma vida que ela deixava para trás sem arrependimentos. A antiga Helena, que um dia fora destruída, ressurgia agora, forte e inabalável. Helena sabia que a jornada ainda era longa e que haveria muitos desafios pela frente. Mas agora, cada passo era guiado por uma força interna que ninguém poderia roubar. E com o coração mais leve, ela seguia em frente, grata pela liberdade e pelo amor próprio que finalmente encontrara. O primeiro ano após a saída de Helena parecia promissor para Gustavo. Com os bens dela sob seu controle e uma liberdade recém-adquirida, ele se viu em uma fase de euforia. A nova relação com Jéssica lhe dava a sensação de poder e renovação. Jéssica, por sua vez, finalmente vivia o glamour que sempre invejara em Helena. Ela se deliciava com os novos gostos luxuosos, roupas, joias, viagens e festas. Uma vida que jamais imaginou poder alcançar.
Mas conforme os meses passavam, Gustavo começou a perceber o peso de gerenciar os negócios que antes pertenciam a Helena. Ele não possuía a mesma disciplina, nem o conhecimento sobre o funcionamento do mercado de confeitaria e as estratégias financeiras que ela implementava. Inicialmente, decidiu manter a equipe que Helena contratara, confiando que com o patrimônio acumulado seria fácil manter o fluxo financeiro. Mas Gustavo subestimou os custos da empresa e seu próprio estilo de vida começou a drenar recursos rapidamente. Jéssica, que antes estava encantada com a nova posição, começou a perceber a tensão que se instaurava no relacionamento. Gustavo ficava cada vez mais irritado, frustrado com os negócios e com a dificuldade de manter o estilo de vida que prometera a ela. As saídas românticas deram lugar a discussões frequentes, e o que antes era cumplicidade virou desentendimento. Com o tempo, Jéssica começou a reclamar dos gastos reduzidos, do corte das viagens e do aperto financeiro que ele se recusava a admitir. Gustavo, onde estão as viagens e o conforto que você prometeu? Ela questionou, cruzando os braços, frustrada após uma das discussões que se tornavam rotina. Prometi o que era possível, respondeu ele, a voz cheia de cansaço e irritação. Mas para isso, eu preciso da sua colaboração. Não posso ser o único a lidar com tudo isso. Jéssica sentiu-se ferida com a resposta. Ela havia abandonado sua vida anterior para estar com ele, mas Gustavo não parecia mais o mesmo homem confiante. E o que antes era encantador em sua postura impositiva e misteriosa, agora parecia apenas insensibilidade e egoísmo. Aos poucos, a relação deles se transformava em uma cadeia de cobranças e ressentimentos. Enquanto isso, a situação financeira da empresa piorava. Gustavo tentava implementar estratégias de expansão que, sob seu comando, eram mal administradas e causavam prejuízos. Os funcionários, antes leais a Helena, começaram a se desmotivar, e os clientes notaram a queda na qualidade dos produtos. O fluxo de caixa era cada vez menor, e Gustavo começou a recorrer a empréstimos para cobrir despesas. Mesmo assim, mantinha um estilo de vida acima de suas possibilidades, insistindo que tudo era temporário e que logo reverteria a situação. Passado quase um ano, Gustavo viu-se em uma situação que ele nunca imaginou. Endividado, sem crédito e com uma reputação manchada entre antigos colegas e investidores. Jéssica também começou a sentir o peso da realidade, vendo seu próprio sonho de luxo e status desmoronar. As festas sumiram, as viagens tornaram-se um desejo distante e até mesmo as pequenas extravagâncias que antes ele oferecia com frequência agora eram um fardo. Foi durante uma dessas discussões, e numa noite fria, que Jéssica finalmente percebeu o erro que cometera ao trocar tudo pela promessa de uma vida que nunca fora realmente dela. Você sempre falou que sabia o que estava fazendo, acusou ela, os olhos cheios de amargura. Mas agora estamos falidos. Como acha que eu vou continuar aqui sem nada? Gustavo, com o orgulho ferido, rebateu. Você sabia os riscos, Jéssica. Se queria uma vida fácil, deveria ter ficado no seu lugar, ao invés de achar que seria tão fácil viver no topo. Aquela resposta foi um golpe cruel. Jéssica percebeu que para Gustavo ela nunca fora realmente importante. Ela servira como uma peça em seu jogo. Mas agora que as coisas desmoronavam, ele não hesitaria em jogá-la para o lado. A relação entre eles, sustentada pelo interesse e pelas promessas, revelava-se agora vazia e desgastada. Sem opções, Jéssica começou a pensar em como poderia sair daquela situação e até cogitou reatar com algumas antigas conexões para se afastar de Gustavo. Do outro lado, Helena continuava a construir sua nova vida com passos firmes. Sua pequena doceria era agora um negócio estável e reconhecido, que atraía clientes pela qualidade dos produtos e pela história de superação que ela personificava. No início, muitos moradores a apoiavam por solidariedade, mas agora voltavam pela excelência dos doces. Helena aprimorava as receitas, cada vez mais segura de sua própria força e talento, e a cada novo cliente sentia-se mais plena. Ela soube, através de antigos conhecidos, da situação de Gustavo e Jéssica, mas surpreendentemente sentiu-se em paz. A dor da traição havia sido substituída por uma sensação de libertação. Helena compreendia que o que importava realmente não era o dinheiro ou o status, mas a autenticidade de uma vida construída com dignidade. A vida que Gustavo e Jéssica tanto cobiçaram agora se desfazia nas mãos deles. E ela, em contraste, renascia. Em uma manhã ensolarada, enquanto finalizava um bolo para um cliente, Helena refletiu sobre tudo o que havia enfrentado.
A cada dificuldade superada, sentia-se mais distante da mulher que um dia fora, apegada a um casamento de aparências e insegura de suas próprias capacidades. A nova Helena era independente, determinada e, pela primeira vez em muito tempo, feliz. Enquanto Helena seguia construindo uma vida simples, porém plena, Gustavo e Jéssica enfrentavam um amargo retorno à realidade. As promessas de um futuro juntos haviam se dissipado e o vazio deixado pelas perdas financeiras revelava o que realmente restava entre eles. Uma relação construída sobre interesses passageiros, que se destruía junto com o declínio financeiro. Com o tempo, Gustavo e Jéssica se separariam, cada um seguindo seu próprio caminho. Ele, incapaz de aceitar a ruína, e ela, determinada a encontrar uma nova forma de se sustentar, seguiram suas próprias decadências. Helena, por sua vez, apenas observava de longe, concentrada em continuar crescendo e, acima de tudo, mantendo-se fiel a si mesma. Passado algum tempo desde a separação de Gustavo e Jéssica, Helena alcançava uma estabilidade que jamais imaginou viver após o golpe que sofreu. Sua pequena doceria havia crescido de maneira orgânica e sólida, conquistando clientes fiéis que não só valorizavam a qualidade dos produtos, mas também a trajetória de superação que a empresária representava. Cada bolo, torta e doce era feito com uma dedicação genuína, e os moradores da cidade passaram a vê-la como uma mulher de grande resiliência. Enquanto isso, Gustavo, que agora enfrentava a miséria e a falta de recursos, vivia uma vida marcada pelo arrependimento e pela solidão. Ele e Jéssica haviam se separado, cada um lidando com as consequências de suas próprias escolhas. Jéssica, sem a estabilidade que achava garantida, voltou a procurar pequenos trabalhos, vivendo longe dos sonhos de luxo que tanto ansiava. Gustavo, por sua vez, fora deixado com a amargura de ver sua vida desmoronar, consciente de que destruíra tudo em uma busca cega por status e poder. Helena, porém, não se permitia mais olhar para trás. Estava focada no presente, em seus clientes e nas novas oportunidades que seu trabalho começava a proporcionar. Um dia, enquanto organizava a doceria antes de abrir, notou um cliente entrando no local pela primeira vez. Ele parecia curioso e se dirigiu ao balcão com um sorriso amistoso. "Bom dia, eu sou Rafael", disse ele, estendendo a mão com um sorriso acolhedor. "Ouvi falar muito bem dos doces daqui. Alguma recomendação especial?" Helena sorriu, surpresa com o jeito simples e gentil de Rafael. Ele parecia alguém de espírito leve, alguém que havia percorrido suas próprias batalhas e que, de alguma forma, compreendia o valor das coisas simples. "Bom dia, Rafael. Acho que você vai gostar do nosso bolo de laranja com calda de baunilha." "É uma das receitas mais pedidas", respondeu ela, sentindo-se curiosamente à vontade. Rafael aceitou a sugestão e, enquanto provava o bolo, elogiava o sabor com genuína admiração. Eles começaram uma conversa descontraída, e Helena, que não se permitia abrir tanto para ninguém havia muito tempo, se viu falando sobre seu amor pela confeitaria e como cada receita tinha uma história especial. Rafael ouvia com interesse, e aquele encontro casual acabou se tornando o primeiro de muitos. Nas semanas que se seguiram, Rafael tornou-se um cliente frequente e, eventualmente, um amigo próximo de Helena. Ele era arquiteto e havia escolhido viver uma vida simples após anos de uma carreira estressante. Admirava a forma como Helena superara as adversidades e encontrara paz na simplicidade, algo que ele também buscava. "Às vezes, acho que a verdadeira riqueza está nessas pequenas conquistas que construímos com nossas próprias mãos", comentou Rafael em uma tarde, enquanto conversavam na doceria. Helena sentiu, sentindo a verdade naquelas palavras. Durante muito tempo buscara a felicidade em aparências e status, mas agora compreendia que a paz que tanto desejava estava nas coisas simples e autênticas que havia construído. Com o tempo, a amizade entre eles floresceu em algo mais profundo. Rafael era alguém que respeitava a força dela e que apoiava sem exigências ou cobranças. A relação entre eles era leve e verdadeira. E, pela primeira vez, Helena experimentava o amor sem medo ou insegurança. Era um sentimento que lhe dava liberdade e segurança, algo que Gustavo jamais havia proporcionado. Meses depois, Helena decidiu expandir sua doceria, agora em um espaço um pouco maior, onde poderia receber mais clientes e contratar uma pequena equipe. A comunidade a apoiava com entusiasmo, e Rafael esteve ao seu lado durante toda a expansão, ajudando-a com o projeto e acompanhando cada detalhe. A doceria era uma extensão de sua nova vida, um símbolo de tudo que havia conquistado com coragem e autenticidade.
Certa tarde, enquanto olhava o movimento no novo espaço, Helena refletiu sobre sua jornada. O caminho fora difícil, cheio de perdas e desafios, mas ao mesmo tempo lhe proporcionara uma força que jamais imaginara possuir. Percebeu que, longe do luxo e das aparências, havia encontrado o que realmente importava: a paz consigo mesma, o amor próprio e a felicidade simples de uma vida construída com honestidade. Enquanto observava Rafael conversando com clientes e admirando o movimento da doceria, sentiu que finalmente estava no lugar certo, ao lado de alguém que a via como realmente era e que respeitava o espaço que ela criara. Em um mundo onde já havia se perdido em tantas ilusões, agora era dona da própria história. No fim, Gustavo e Jéssica foram lembranças que, embora dolorosas, tornaram-se parte do passado. Helena seguia em frente, consciente de que as feridas que eles deixaram haviam cicatrizado e dado lugar a algo muito maior. Uma nova Helena, independente e serena, pronta para viver uma vida plena e verdadeira.